Olá! Hoje eu tenho uma mensagem para a nossa reflexão. E eu queria iniciar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta: você tem desfrutado de paz, de tranquilidade? Tem conseguido descansar? Tem conseguido ter confiança, né? Achado segurança neste tempo de pandemia? É o desejo de muitas pessoas ter paz, ter segurança, livramento neste tempo adverso. E hoje eu tenho uma mensagem a respeito deste assunto. Uma mensagem que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 30. E eu quero ler alguns versículos com vocês. Mas antes de adentrar na mensagem do profeta, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Porque quando a gente fala dos livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, algumas pessoas não gostam muito, né? Algumas pessoas acham esses livros de difícil compreensão, né? Acham as mensagens muito carregadas de um conteúdo difícil e muitas vezes também carregada de muito juízo. Eram muitas as profecias que falavam sobre juízo, sobre calamidade, né, vindo sobre o povo. Mas para a gente poder entender a mensagem dos profetas, a gente precisa estudar esses livros analisando todo o contexto geral, o contexto no qual o profeta estava inserido, o contexto no qual estava aquele povo para quem foi enviada a mensagem. Mas aqui hoje eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero trabalhar essa questão da paz, dessa segurança, né, que nós tantos necessitamos, não só neste tempo, mas em todo o tempo, né? O desejo do ser humano é sempre desfrutar de paz, de salvação, de segurança, de tranquilidade. Então, a mensagem do profeta, o que eu quero deixar claro é que a mensagem dos profetas, na verdade, não era uma mensagem de caos. Os profetas, eles não eram profeta do caos, como muitos pensam, mas eles eram profeta de prevenção. E eram profetas que traziam uma mensagem que, na verdade, traduzia o amor de Deus. Porque aquela mensagem, muitas vezes dura, na verdade, é a mensagem de um pai que ama os seus filhos, porque Deus, ele é um pai e ele ama os seus filhos, e que ele não queria ver os seus filhos num caminho que estava conduzindo seus filhos à perdição. Então, ele enviava aquela mensagem para conscientizar, para alertar, para advertir os seus filhos que o caminho que eles estavam andando, era um caminho que estava conduzindo eles à perdição e que eles precisavam se converter, se voltar outra vez para o Senhor, para desfrutar dos benefícios da paz, da tranquilidade, da segurança que só Deus pode dar, né? E só quem está em Deus pode desfrutar. Então essa era a mensagem, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de paz, na verdade, né? De reconciliação. Então a mensagem dos profetas é essa. E o desfrutar de paz ou das consequências ruins, né? De calamidades, né? Na verdade, dependia da decisão, da escolha que o povo fazia diante da mensagem recebida. Então eu quero ler Isaías 30, a partir do versículo 8 até o versículo 17, mas eu vou pular alguns versículos. No versículo 8, ele inicia dizendo o seguinte: o Senhor dizendo para Isaías: agora vá e escreva estas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Olha só, aqui essa mensagem é uma advertência para o povo de Judá. E quando Deus entrega a mensagem ao profeta, o Senhor diz para ele escrever estas palavras e registrá-las num livro, porque elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha. Essa palavra, ela é atual hoje. Essa palavra que foi dada a Judá, ela é para nós hoje. Ela está aqui registrada neste livro,
né, foi feito conforme o Senhor disse a Isaías, para escrevê-las e registrá-las no livro. E ela está aqui. Estas palavras estão aqui. Então o Senhor diz que esse povo é um povo rebelde, que se recusou a ouvir a lei, se recusou a ouvir as diretrizes do Senhor. E era um povo que dizia o seguinte: dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Eles não queriam ouvir essa mensagem dura do profeta. Eles queriam ouvir mensagens que fossem agradáveis aos seus ouvidos, ainda que essas mensagens fossem mensagens mentirosas, fossem mensagens falsas, fossem só ilusões, né? E falassem de paz, mas de uma paz ilusória, né? Que na verdade poderia até eles desfrutar de paz por algum momento, mas seria algo simplesmente momentâneo, temporário. E olha só a resposta que o Senhor dá a Israel: porque desprezam o que lhes digo e preferem confiar em mentiras, calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. O Senhor está dizendo para esse povo que a calamidade virá por causa das escolhas deles, da escolha dele, do povo, né? Que escolheu acreditar em ilusões, em mentiras, a acreditar na verdade da palavra do Senhor. Porque era uma mensagem dura e eles não queriam receber aquela mensagem dura, queriam receber palavras agradáveis aos ouvidos. E aí o Senhor continua no versículo 15. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. O Senhor está dizendo para o povo, e essa mensagem é para nós hoje. A gente leu aqui no início que estas palavras eram para ser registradas no livro, para ficar como testemunha. Então o Senhor diz hoje que a nossa salvação está em nos voltarmos para Ele e descansarmos nele. Porque se voltar para o Senhor e descansar nele, nós desfrutaremos de tranquilidade, de confiança. E essa tranquilidade e essa confiança gerará em nós força, nos trará força, encorajamento para lidarmos com as situações adversas. Porque mesmo estando vivendo ao Senhor, ao lado dele, a gente não está isento de passar por dificuldades. Essa pandemia, ela está afetando a todos nós, né? Mas cada um tem uma forma de reagir. E o que determina essa forma de reagirmos, né? Tem pessoas que nesse momento estão desesperadas, que não estão desfrutando de paz. Tem pessoas que estão deprimidas, que estão ansiosas. E o Senhor está dizendo aqui que em se voltar para Ele, né, e descansar nele, está a salvação, né? E a gente pode encontrar a tranquilidade e confiança, e a força, a coragem, né, a paz para a gente lidar com toda essa situação adversa. Mas aí olha só o que era que o povo dizia: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. Aí o Senhor disse para esse povo que está dizendo que não querem ouvir a mensagem do Senhor, que eles vão entrar na batalha do jeito deles, com os recursos deles, confiando nos cavalos deles, né? Essas pessoas estão dizendo, né, que vão entrar na batalha com os recursos delas, né, os recursos que elas possuem. E aí o Senhor diz: a única velocidade que verão será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como um mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Né? Então, há um convite para nós hoje, assim como havia para este povo.
E esse convite qual é neste tempo de pandemia? É um convite para nos voltarmos para o Senhor e desfrutarmos da salvação, do livramento que há nele. Ele é fonte de paz, ele é fonte de livramento, ele é fonte de salvação. E nele nós podemos desfrutar de tranquilidade. E se confiarmos nele, dele obteremos a força que necessitamos para passarmos por este momento, para lidarmos com as dificuldades desse momento. Mas se nós colocarmos a nossa confiança somente em coisas desta terra, somente no homem, porque tem muitas pessoas colocando a esperança, a confiança em homens, em pessoas, em coisas deste mundo, né? E essas podem até dar uma certa segurança, uma certa paz por um tempo, mas em algum momento vai falhar, assim como iria falhar os cavalos deste povo, né? Que eles estavam confiando nesses cavalos que eram velozes, cavalos de guerra, mas o Senhor disse que a velocidade desses cavalos ia cessar, né? E que eles iriam cair. Então, hoje o Senhor está nos fazendo um convite para desfrutarmos da paz verdadeira, da paz real, da tranquilidade, da confiança que há nele. Lá em Lucas, no capítulo 19, os versículos 41 a 44, tem uma passagem que mostra Jesus Cristo olhando para Jerusalém e chorando por aquela cidade. E o Senhor Jesus diz o seguinte: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Né? O Senhor estava dizendo para Jerusalém: ah, se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas eles não reconheceram. Aí o versículo continua dizendo que aquela cidade, aquele povo não reconheceu o tempo da sua visitação. O tempo da visitação de Deus, o tempo da visitação de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. O príncipe da paz esteve em Jerusalém e aquela cidade não reconheceu. Aquela cidade recusou reconhecer que Jesus era a fonte da paz e da salvação que ela necessitava. E por causa desta recusa, eles sofreriam, aquela cidade, aquele povo sofreria a consequência por não ter reconhecido o tempo da visitação de Deus. Hoje o Senhor está nos visitando. Neste tempo o Senhor está nos visitando. Por trás desta pandemia há um convite de Deus para nos convertermos a Ele, para nos voltarmos a Ele, porque nele está a nossa salvação. Em descansar nele, em nos voltarmos para ele, está a nossa salvação. E na tranquilidade e na confiança que nós encontramos em Deus está a nossa força para lidarmos com toda a dificuldade, né? Com toda a adversidade que esta pandemia tem nos trazido. Então eu pergunto para vocês têm reconhecido o tempo da visitação de Deus? Vocês têm reconhecido, têm escutado o convite de Deus neste tempo? Então cabe a cada um de nós, né, escutarmos a voz do Senhor e nos posicionarmos, né, diante daquilo que temos ouvido dele, para desfrutarmos da paz, da salvação que ele nos oferece neste tempo, porque ele é a fonte da verdadeira paz e da verdadeira salvação, da tranquilidade, do descanso que a gente necessita. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. E que Deus os abençoe e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. Amém.